rapidão. Então, voltando aqui, né, a gente está iniciando a aula de hoje sobre leis básicas para um sistema, né, de mecânica dos fluidos. Inicialmente aqui nós salientamos o que seria um sistema. Sistema, no caso, é uma porção fixa de massa, que é diferente no caso de um volume de controle, que é uma porção fixa de volume, é uma quantidade de volume, é um volume fixo, por onde tem um fluxo de massa, e no caso do sistema não há fluxo de massa. Esse sistema ele é cercado por uma vizinhança, né, e por uma fronteira. Opa. Quais seriam essas leis básicas para um sistema? Né? Seriam aí, ó, lei da conservação da massa, princípio da quantidade de movimento linear, segunda lei de Newton, princípio da quantidade de movimento angular, também é a segunda lei de Newton, primeira lei da termodinâmica e segunda lei da termodinâmica. Então vamos lá. Para começar isso aí, né, vamos fazer uma pequena revisão sobre derivado, né? Porque querendo ou não, a gente acaba utilizando isso aí hora ou outra no nosso curso. Então, o que seria, né, derivado? Vocês devem estar lembrados aí dos estágios iniciais do curso de vocês. Que se a gente tiver uma curva, por exemplo, essa curva aqui, ó, uma curva f de x, por exemplo, e a gente pegar aqui dois pontos dessa curva, a gente formando aí uma reta, a gente consegue encontrar a inclinação dessa reta, certo? Qual que seria a inclinação dessa reta? A inclinação, lembrando, é tangente do ângulo, né, do ângulo de inclinação, é isso que é a inclinação. Essa tangente desse ângulo seria o quê? Seria o cateto oposto aqui, ó, sobre o cateto adjacente. O cateto oposto seria esse f de x mais ΔX, seria f de x mais ΔX menos f de x, sobre o cateto adjacente, que seria x seria x mais ΔX menos x. Como assim? Vejam bem que a gente colocou aqui nessa curva dois pontos, né? O ponto P e o ponto Q. Esse ponto P, ele tem coordenadas x e f de x, né? Então, aqui é a nossa curva f, né? Então, ele tem coordenadas x e aqui em cima, ó, f de x. E qual que é o ponto Q? O ponto Q é um ponto x mais ΔX, ou seja, imaginem aqui um ΔX, uma pequena variação desse comprimento. Qual que será a coordenada no eixo y? Será f de x mais ΔX. Então, a inclinação dessa reta seria o quê? F de x mais ΔX, né? Cateto oposto será esse menos esse, f de x mais ΔX menos f de x, sobre isso menos isso, que é x mais ΔX menos x, que vai dar ΔX. Então, essa é a inclinação. Agora, suponha que a gente diminua esse ΔX. Diminuindo esse ΔX, o que a gente vai encontrar? A gente vai ter, né, essa inclinação de uma reta correspondente a dois pontos cada vez mais próximos, certo? Então, vejam aqui que o ΔX está diminuindo. X mais ΔX, está diminuindo o ΔX para cá. Agora, imagine que esse ΔX... Felipe, só para lembrar, para colocar para gravar aí, ou já tá, se tiver... Eu coloquei, tanto que eu tive que voltar um pouquinho para poder, né, gravar. Tá gravando. Obrigado, bem lembrado. Sempre podem me lembrar para não ter esse problema, pessoal. Não acho nada ruim. Então, imagine a situação em que você diminua esse ΔX até um tamanho infinitesimalmente pequeno. Ok? Então, fazendo aí, ó, limite de ΔX tendendo a zero, desse M aqui, ó. O que é isso? Isso é a própria derivada. A derivada seria justamente a inclinação de uma curva em um determinado ponto, correto? Nesse caso aqui, ó, esse ponto P aqui. Esse daqui, ó, essa daqui é a definição de derivada, né? Então tá aí, ó.
Derivada aí, ó, é a própria inclinação de uma reta, a própria inclinação de uma curva, né? A inclinação da curva em um determinado ponto. No caso aqui, ó, o ponto A, a inclinação dessa curva vai ser, nesse ponto, vai ser a inclinação de uma reta tangente que passe pelo ponto A. A inclinação de f de x é igual a tangente do ângulo naquele ponto, que é igual a f' de x. Molinho, molinho, né? Tá aí, pessoal. Qual seria aí, no caso, aqui mais do mesmo, né? Quais seriam aí as derivadas de algumas funções importantes, né? As mais importantes seriam aí, ó, x elevado a n, né? Que a gente faz o quê? N vezes x elevado a n menos 1, né? E elevado a x, a derivada disso é elevada a x mesmo. Derivada de ln de x é 1 sobre x. O que mais? Derivada de seno, cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Basicamente, são essas as principais derivadas. X elevado a n, E elevado a x, ln, né, ou log, né, derivada de log na base A de x é 1 sobre x sobre ln de A. Né, como nesse caso aqui, ó, o log, a base do logaritmo neperiano é o próprio E, ln de E é 1. É por isso que fica aqui, ó, 1 sobre x. Então, tranquilinho, né, turma? E por fim, dentro de derivada, a gente tem a regra da cadeia. Né? O que seria essa regra da cadeia? Supõe aí, ó, uma função y. Né? Essa função y, ela é tal que essa é uma função composta. Né? Então, a função composta, quando eu falo que é uma função composta, é que ela depende de mais de uma variável. Né? Ela depende não é que ela dependa de mais de uma variável, mas ela depende de várias funções. E uma função está dentro da outra. É isso que é uma função composta. Então, seja uma função composta aí, ó, y igual a f de u de x. Como assim? Eu tenho uma função u de x, acima dela eu tenho uma outra função que é a função y de u. Ok? Então, y depende de u, que depende de x. Ou seja, y também depende de x. Ok? A derivada, a regra da cadeia fala isso aqui, ó, a derivada de y, quando a gente tem essa função composta, a derivada de y é o seguinte, a gente vai derivando de fora para dentro, né? Então aqui, ó, derivada de y em relação a x, quando y depende de u, é igual a derivada de y em relação a u, vezes derivada de u em relação a x. E se eu tivesse mais funções, né? Se x fosse dependente, fosse função, por exemplo, de A, vezes dx dA. Se A fosse dependente de B, vezes dB, dA dB. Né? Então, aí vai continuando. Então, um pequeno exemplo está aqui, ó. Tomemos aí, ó, o caso em que você tem uma função u igual a x ao cubo. E expressamos y como y igual a cosseno de u. Ou seja, y é igual a cosseno de alguma coisa e essa alguma coisa é x ao cubo. Logo, y é igual a cosseno de x ao cubo. Então, a gente tem duas funções aí, ó, uma dentro da outra. A gente tem uma função, que é a função cosseno, e a gente tem uma função dentro dela, que é a função x ao cubo. Correto? A regra da cadeia vai falar isso aqui, ó. Primeiro a gente faz a derivada de y em relação a u, ou seja, derivada do cosseno, vezes a derivada do u em relação a x, ou seja, a derivada do u, a derivada do que está dentro. E se o x fosse, por exemplo, dependente de a, x fosse esse x ao cubo aqui, tal que x é igual a 3b, né? Então, vezes derivada de x em relação a b. Então, vai continuando. Isso que é a regra da cadeia. É muito simples e muito útil, né? Então, qual que seria a derivada de y em relação a x? A gente faz o seguinte, derivada de y em relação a u, né? O que é y? É cosseno de u. Derivada de y em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x. O que é u? U é x ao cubo, vezes a derivada de x ao cubo em relação a x.
Derivada de cosseno de U em relação a U é menos seno de U. E derivada de x ao cubo em relação a x, a gente faz o quê? A gente traz esse 3 para baixo e tira uma unidade aqui em cima. Então é 3x ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? Menos seno de U, 3x ao quadrado, ok? E o que é U? É x ao cubo. Então é igual a menos seno de x ao cubo vezes 3x ao quadrado. Isso aqui. É assim que a gente utiliza a regra da cadeia. A gente vai ver que a gente vai utilizar isso numa pequena notação logo à frente. Então, suponha que você tem uma propriedade qualquer, né? Essa propriedade pode ser massa, pode ser volume, pode ser velocidade, momento linear, momento angular, força, qualquer coisa que seja. Como que a gente poderia, né, representar uma variação, uma pequena variação dessa propriedade no tempo? Ou seja, uma variação instantânea dessa propriedade no tempo. Então tá aqui, ó. A própria definição de derivada nos traz isso, né? Derivada de n em relação a t. O que é variação de alguma coisa em relação a outra? É derivada de alguma coisa em relação a outra. Então, variação de uma grandeza qualquer em relação uma variação em relação ao tempo, né? A variação de alguma coisa no tempo seria derivada dessa coisa em relação ao tempo, que é igual ao quê? Limite do ΔT tendendo a zero dessa grandeza em um tempo T0 mais ΔT, ou seja, um tempo que você colocou como seu tempo de referência, mais uma quantidade, mais um momento infinitesimalmente pequeno, tendendo a zero, menos NT0 sobre ΔT. Isso aqui é a definição de derivada que a gente acabou de ver. Beleza. Mais uma revisão, né, ainda dentro da revisão. Na verdade, isso aqui eu acredito, não tenho certeza se vocês já viram sobre esse conceito do que é força de campo, o que é força de superfície. Eu acho que a gente começa a ver isso mesmo, realmente McFlu, talvez veja isso dentro das físicas, né? Mas força de campo é um troço muito bom. Força de campo, basicamente, são forças que não precisam de contato. Então, por exemplo, a força gravitacional. Você não precisa de ter contato com o planeta Terra ou com outro corpo que te atrai para ter essa relação de atratividade entre os corpos, entre as massas. Então, a força-peso, né, que depende da força, que é a própria força gravitacional. Força magnética, né, você coloca dois ímãs, um próximo do outro, e eles vão ali se atrair ou se repelir. Né? Por que isso acontece? Porque existe um campo de força que envolve esses corpos. Né? Existe um campo de força, né? que é a força gravitacional que nos rodeia. Quando a gente aproxima, né, dois ímãs, ali vai surgir, né, um campo magnético que faz surgir, esse campo magnético faz surgir essa força magnética. Se você estivesse trabalhando, por exemplo, com cargas elétricas, né, que se atraem, se repelem, você teria a força elétrica, né, e teria ali um campo elétrico. Ou seja, campo seria a área de atuação de uma força, mais ou menos assim. Né? Ou a área de atuação, ou uma região do espaço no qual há a ação de uma força. Né? Então, o campo seria isso. E a força de superfície, né, ou força de contato? Seria justamente as forças que dependem de contato, dependem que as superfícies estejam em contato umas com as outras para que essa força surja. Seria, por exemplo, força normal,
né? Então, a força peso é uma força de campo, certo? E a força normal? A força peso é a força que a Terra, né, exerce sobre o planeta Terra, exerce sobre a pessoa e faz essa pessoa colocar os pés no chão. Quando essa pessoa coloca os pés no chão vai surgir ali uma força de contrapeso, né, uma força de reação, que seria a força normal. E essa força normal só vai surgir se a pessoa colocar o pé no chão. Se essa pessoa estiver em queda livre, não vai ter força normal. Força de atrito, né? O que seria essa força de atrito? Quando você tem essa força normal, né, existe ali uma certa resistência ao movimento desse corpo. E esse atrito, ao qual se dá o nome de força de atrito, é também uma força de superfície, ou força de contato. Então, a gente vai ver que em mecânica dos fluidos existem essas duas forças atuando. Forças de campo e forças de superfície. Quando a gente tem, por exemplo, sistemas que sejam simétricos, por exemplo, a gente costuma cortar essa força de campo. Quando, por exemplo, a gente tem um tubo simétrico, essas forças de campo elas deixam de ser importantes. Por quê? A ação que a força, né? A ação dessa força em todos os pontos, ela é a mesma. Então a gente consegue anular isso aí, né? Quando um fluido, por exemplo, ele tem um escoamento, ele tem características de viscosidade, especialmente características de densidade constantes em todo esse escoamento, por exemplo, as forças de campo elas perdem importância, ok? Em outros casos, quando você tem, por exemplo, uma turbina, né, e você tem um impulsionamento dessa turbina por meio de um fluido, né, um vapor que está batendo nesses rotores, né, nessas pás dessa turbina, você tem ali forças de superfície, forças de contato, ok? E aí a gente entra aí, ó, na lei da conservação da massa. O que é essa lei da conservação da massa? Fala o seguinte, é até intuitivo, né? Que a massa de um sistema é constante no tempo. Pensa bem, se um sistema por definição, uma região do espaço, né? Não é nem uma região do espaço, o sistema é uma quantidade de massa fixa, a lei da conservação de massa naturalmente se aplica ali, né? Quer dizer que se a massa é fixa, ela é constante no tempo. Ou seja, a variação dela em relação ao tempo, ou a derivada dela em relação ao tempo, é zero. É isso a lei de conservação da massa. Aí tem um negócio. Na mecânica dos sólidos, isso aí é algo bastante intuitivo, certo? Pensa bem, se você tem uma pedra, né, rolando por um morro, né? Aquela pedra, né, ela tem uma massa fixa, né, idealmente indeformável, e por isso fica fácil você concluir que a lei da conservação de massa, ela age ali. A massa que desce o morro, ela é a mesma que chega lá embaixo. Agora, se você tem, por exemplo, um fluido, né? Nem sempre isso é tão óbvio. Nem sempre isso é tão óbvio. E por esse motivo, né, devido a essa grande deformação da fronteira do seu sistema, é que faz sentido você falar da lei da conservação de massa. Então tá certo, né? Qual que seria a representação de uma massa, né? Se a gente tinha aí ó, a derivada de uma massa, né, uma quantidade infinitesimal de uma massa de um sistema,
A massa total seria o quê? A integral dessa derivada. Tá aí tudo bem, né? O que é massa? Massa é densidade vezes volume, certo? A gente pode expressar também desse jeito. Segundo lugar, pessoal, a gente tem aí o princípio da quantidade de movimento linear, também chamado de segunda lei de Newton. Essa segunda lei de Newton, a gente vai ver que tem diversas maneiras de se representá-la, né? A gente conhece essa segunda lei de Newton como força igual a massa vezes aceleração, mas uma outra maneira de se representar isso aí seria justamente isso aqui, ó. Força é igual à derivada do momento linear em relação ao tempo. Dito em palavras, o que seria isso? A gente pode dizer o seguinte, que a soma de todas as forças externas agindo sobre um sistema é igual à taxa de variação no tempo dessa quantidade de movimento. Ou seja, se eu tiver um sistema isolado e eu tiver forças atuando sobre esse sistema, o momento linear desse sistema irá variar. O que é momento linear? A gente conhece isso aí por irá variar com o tempo, né? E essa taxa de variação será representada pela própria força. Okay? Ou seja, a força que você faz atuar em um corpo faz variar a sua quantidade de movimento. O que seria, né, quantidade de movimento? O que seria momento linear? É simplesmente o produto da velocidade por massa, ou de massa pela velocidade de um corpo, né? Então, a gente tem aqui, ó, momento linear, né, seria, no caso, para uma quantidade infinitesimal de massa, né, para uma pequena porção desse corpo, seria velocidade vezes derivada, né, ou uma pequena porção de massa desse corpo. A quantidade total de movimento seria integral disso aí, para todo o sistema, certo? Uma outra maneira seria dizer velocidade vezes ρdv, já que dm é igual a ρdv. Como eu disse, existem outras maneiras da gente representar isso aí, né? Por exemplo, força igual a massa vezes aceleração, né? Ou seja, se eu tiver um corpo, de massa m e fazer atuar sobre ele uma força F, esse corpo adquirirá uma aceleração A. O que seria essa aceleração? Seria justamente a variação da velocidade com o tempo, né? Seria justamente aqui, ó, esse V sobre T. Então, P sobre T é igual a V sobre T, ok? Isso aqui seria a aceleração vezes m. Um outro jeito que a gente costuma ver bastante, né, é quando a gente via aí, ó, em física, a gente costumava ver momento linear, a representação de P como Q, né, a representação de momento como Q. Eu acho que é o que a gente mais costumava ver aí no ensino médio, né, nos primeiros semestres do nosso curso. Então, a força que age sobre um sistema é igual à variação dessa quantidade de movimento sobre uma variação de tempo. Uma outra maneira de se representar também seria através do impulso, né? Impulso seria o quê? Uma força vezes um determinado tempo. Então, quando você atira com uma pistola, o projétil ele bate numa parede e tem contato com a parede por exemplo, por 1 milésimo de segundo. 1 milésimo de segundo. A força que atua durante esse contato é de 1000 newtons. Nesse caso, qual que era o impulso? Isso aqui é uma outra maneira de representar
essa variação de força com o tempo. Aqui entra a regra da cadeia, né, na segunda lei de Newton. Então, ó, veja bem, se eu posso dizer que a força é a derivada do momento linear em relação ao tempo, né, e o momento linear é igual a massa vezes a velocidade, vejam aqui que eu tenho uma função composta. Composta de quantas funções? De duas, né? Composta da função m e da função v. Como que eu posso, como que eu posso fazer aqui a derivação disso aqui em relação ao tempo? Né? A derivação disso aqui, na verdade, isso aqui não seria, pessoal, desculpa, isso aqui não seria nem regra da cadeia. Isso aqui seria regra do produto. Isso aqui seria a regra do produto. Regra do produto. Regra do produto fala o seguinte: se eu tenho multiplicação de funções, a derivada dessa multiplicação é igual à derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Ok? Então, a derivada de mv é igual a derivada da primeira, dm dt, vezes a segunda, sem derivar, mais a primeira repetindo aqui, ó, vezes a derivada da segunda, mais m vezes dv dt. Isso aqui chama regra do produto. Existem algumas regras de derivação, né? Regra de soma é simples, e de subtração. Aí tem a regra do produto, regra do quociente, né? Que seria um menos o outro sobre o quadrado do denominador, se eu não me engano. O quadrado do primeiro, um negócio assim. E tem a regra da cadeia, né? Que é uma das mais utilizadas. Então, se a gente tem aí, por exemplo, um sistema isolado, ou seja, o que é um sistema isolado? Um sistema isolado é um sistema sobre o qual não há forças atuantes, não há forças externas, né? Podem haver forças internas a esse sistema, mas não há forças externas. Se eu tenho um sistema isolado, a variação F igual a dp dt, o F será nulo, né? Logo, a variação do momento linear em relação ao tempo é zero. Um exemplo de aplicação disso seria, por exemplo, quando a gente tem bombas que se explodem no ar, né? Quando você tem uma bomba explodindo no ar e sai um pedaço de projétil para um lado, por exemplo. Só um minutinho.
Então, se a gente tem, né, uma caixinha, por exemplo, que explode no ar, o que vai acontecer? A gente vai ter E essa caixinha, né, essa pedra, ela, ao explodir, né, tem uma dinamite bem ali no meio, e fazendo com que um projétil saia numa direção e outro projétil saia em outra direção, a quantidade de movimento tida inicialmente, momento linear inicial, será igual ao momento linear final. Ou seja, a soma, né, dos momentos aqui de cada um desses projéteis será igual ao momento linear inicialmente. Né? Se você tinha, por exemplo, essa bomba, né, ela em repouso, e caso, por exemplo, a massa dos dois projéteis as massas sejam iguais, a gente vai ter uma velocidade para um sentido e outra velocidade de mesmo modo e sentido oposto, na mesma direção, no caso, para o outro sentido. Isso aí é até, né, bastante óbvio, mas em alguns momentos, por exemplo, a resolução de exercício desse tipo de exercício, né, quando você tem separação de corpos, né, isso aí auxilia bastante. Né? Deformação inelástica, por exemplo, você tinha um corpo e um carro que colidiu inelasticamente com outro carro. Né? Qual que vai ser a velocidade desses dois carros? Você consegue saber isso por meio Você não consegue saber isso por meio de conservação de energia, já que a batida foi inelástica, mas você consegue saber isso por conservação da quantidade de movimento. Né? Isso é interessante para resolver esse tipo de problema. Princípio da quantidade de movimento angular. Né? O que seria esse movimento angular? Seria o momento linear, aplicado, no caso, a movimentos circulares. Né? Como assim? Né? Tendo aí, no caso, um raio de atuação desse corpo, né? Um raio em que esse corpo está se movimentando. Então, o que fala o princípio da quantidade de movimento angular? Que é uma adaptação uma adaptação da segunda lei de Newton. Então, a soma de todos os torques agindo sobre um sistema, ou seja, os torques estão aqui, essa soma é igual à taxa de variação com o tempo de movimento angular. Ou seja, a soma de todos os torques será igual à variação do movimento angular em relação ao tempo. Ok? No caso do movimento, o princípio do movimento linear, a gente tem que força é igual à variação do momento linear sobre o tempo. O que seria esse torque? Né? Lembrando, torque é uma força, né, aplicada a uma força a qual se aplica aí um braço de alavanca. Né? Então, suponha. Então, se você tem uma barra de comprimento R, sobre a qual se faz um esforço, uma força F, surgirá aqui um torque T. Esse torque terá qual direção? Né? Aí seria a regra da mão direita, por exemplo. Né? Por quê? Porque esse aqui é um produto vetorial. Quando a gente tem produto vetorial,
né, de duas direções, como se diz, a direção do nosso produto será perpendicular a essas duas direções, né? Então, a gente tem essa direção e essa direção, ambos no plano da nossa página. O torque que surgirá será perpendicular a essas duas direções, correto? Então, o que seria aí essa quantidade de movimento angular, né? Movimento angular seria justamente o produto vetorial entre o momento linear e o vetor posição. Lembrando, produto vetorial é diferente de produto escalar, né? Produto vetorial nos dá como resultado um vetor, e produto escalar nos dá como resultado um número, né? Um escalar. Então, aqui a gente está falando em vetores. Então, a gente tem aqui, ó, que a quantidade de momento angular, sendo, né, esse produto vetorial entre o momento linear e o braço de alavanca, a soma de todos os torques produzidos, né, sobre o sistema será igual à variação no tempo desse momento angular. Ok? Então, aqui, ó, uma maneira de representar esse momento. Pode falar. Tá certo. Uma maneira de representar esse momento angular seria justamente aí, ó, R vetorial VDM, né? Isso aqui é produto, isso aqui é momento linear, ou R vetorial V ρdV, ok? Velocidade vezes a massa aqui, ó, que é ρdV. O torque, né, ele pode depender aí tanto de forças de campo como de forças de superfície, como também de um trabalho, de um torque que exista no eixo, né? Então, quando você está ali trabalhando com fluido e esse fluido faz girar, né, essas forças relativas ao movimento desse fluido, faz girar uma turbina. Oba! Tipo assim, desculpa te interromper no meio da explicação, mas é que, tipo assim, eu não tô entendendo muita coisa, entendeu? Por exemplo, tipo, eu tô vendo você passar por, tipo, umas 10 fórmulas diferentes aí, só que eu não tô sabendo nem direito pra que elas servem, entendeu? Tipo, você podia tentar ser mais, como é que fala, dinâmico, entendeu? Porque dessa forma que você tá ensinando aí, eu não tô conseguindo pegar não, cara. É bom saber. Tipo assim, você tá passando por um tanto de fórmula, comentando questão de teoria, pra que ela serve, mas, tipo assim, talvez você fazendo ela e mostrando o que você está calculando, ficaria mais fácil de entender, entendeu? Tá certo. No final da nossa aula, a gente vai ver que teremos aí alguns exercícios que dá para a gente aplicar isso aí. Entendi. É porque, tipo assim, às vezes também você passar muito conteúdo sem, no meio do conteúdo, tá demonstrando isso, fica às vezes meio complicado de entender. Por exemplo, às vezes se deixar só pro final, a gente acaba não pegando, entendeu? Concordo. Porque já foi muito conteúdo, muita coisa, mas no fundo a gente acabou não absorvendo tanta coisa. Só que às vezes para a gente poder ter essa base, eu vejo assim, para a gente poder ter a base, para poder discutir o exercício, a gente precisa de ter a base, né? A gente tem que saber as fórmulas, tem que saber o que aplicar para, em seguida, poder aplicá-las. Então, bom, eu concordo contigo, né? Que precisamos aplicar, mas durante essa aula ainda a gente vai fazer um exercício. E, na sequência, terá alguns exercícios aí que nós poderemos resolver com base nessa resolução de exercício. Beleza. Tá certo? Mas eu concordo contigo, cara. Ô, Felipe. Oba! Peraí. Já que tá aí pegando um gancho nele, sim, eu acho que você poderia, por exemplo, fazer uma explicação, um exercício, entendeu? Desde que não tenha fugido muito do assunto, porque com os exercícios a gente tem muito a tendência
de aprender mais. Pelo menos é na minha opinião. Eu, por exemplo, eu aprendo muito mais vendo uma pessoa fazer um exercício junto comigo, ao invés de ver ela só falando e passando slide, entendeu? Eu também. Ô, gente, eu vou falar com vocês que eu gosto muito dessa sinceridade, eu vou aplicar isso às próximas aulas. As próximas aulas, elas não estão preparadas e isso é simples de resolver. É só eu colocar exercício no meio ali, tranquilamente. Pra mim ajudaria muito, entendeu? Igual o Vitor falou aí. Pra meu jeito de aprendizagem é bem melhor, entendeu? Não, ótimo, isso aí. Tem a teórica e depois vem um exercício pra gente praticar aquilo que a gente aprendeu anteriormente, entendeu? Fechou, ótimo. Beleza. Para a próxima aula, essa aula eu já trouxe uns 2 exercícios no final, né, para poder dar um norte de como nós faremos os exercícios que são os exercícios para entregar, e aí vai ficar mais fácil dessa maneira. Não, mas obrigado, isso aí. Deixa eu ver se tem alguém para entrar. Beleza. Rapaz, esse AVA hoje tava difícil, hein, para entrar aqui nessa aula, hein? É mesmo? Nossa, Deus. Tava difícil mesmo para entrar. Mas vocês tentaram por onde, por exemplo? Pelo link do Teams ou pelo link do Ava? Eu tentei pelo link do AVA várias vezes, só consegui depois que alguém mandou um link aí lá no grupo da turma aí, e mesmo assim, umas 3 tentativas depois que eu consegui. A É mesma mesmo? coisa Fica aconteceu travando. comigo, Felipe. Eu acho que na aula a gente... Fui eu que enviei o link, hein? Pois é, valeu, já ajudou, viu? Obrigadão. Pois, mesmo assim, umas 3 vezes eu tenho tentativa para conseguir abrir. Ô, gente, vamos lá. Primeira lei da termodinâmica. O que é essa lei? Felipe, Uba, rapidinho, aqui seria. Os meninos estavam falando aí do exercício, né? Seria uma ideia legal, às vezes, passar só o exercício para explicar esses conceitos, entendeu? Porque, assim, eu acho que todo mundo já falou, mas eu quero falar também, desculpa. bacana. Aí, tipo, passar só o exercício para poder explicar o conceito, porque por mais que tenha um conceito aí, é tipo jogar papel molhado no teto para ver o que que prega, porque, assim, eu tô até anotando aqui, mas a gente não lembra, geralmente, a gente não lembra muito dos conceitos em si, e sim de como que eles reagem na fórmula, ou em algum problema mais físico, né? Uhum. Não, cara, obrigado pela indicação. Eu vou aplicar isso aí para as próximas aulas. É isso aí, né? Vocês, quem tá assistindo a aula são vocês. Então eu preciso desse feedback aí para a gente melhorar. Não, bacana. Vou aplicar isso aí. Então, pessoal, o que fala o princípio, a primeira lei da termodinâmica? Também é conhecida aí como princípio da conservação de energia, né? Fala o seguinte, que a quantidade de energia dentro de um sistema isolado permanece constante. Ou seja, se você não tem massa saindo desse sistema, esse sistema está isolado, né? Não tem, inclusive, fluxo, né, nesse sistema, fluxo de energia, por exemplo, também, a energia desse sistema permanecerá constante. Então, suponha aí um sistema, né, que tenha uma energia total E. A variação, né, dessa energia será o seguinte, será a quantidade de calor que você aporta no sistema ou retira do sistema, menos um trabalho que o sistema produz ou o sistema recebe, ok? Isso aí, ó. Então, escrevendo isso aqui na forma de taxa, ou seja, pela variação disso com o tempo, a variação de E em relação ao tempo é igual a variação de Q com o tempo, ou seja, variação de Q, a taxa de Q, taxa de transferência de calor, menos potência, ok?
O que seria esse Q aqui, né? Então, seria, se o Q ele é maior que zero, quer dizer que o sistema está absorvendo calor. Se o Q é menor que zero, quer dizer que o sistema está rejeitando calor. Se a potência é maior que zero, quer dizer que o sistema está produzindo trabalho. E se a potência é menor que zero, né? Quer dizer que o sistema está recebendo trabalho. Por último aí, pessoal, a variação de energia, né, de um sistema, ela pode ser representada aí como um balanço energético, ou seja, a variação da energia cinética, mais a variação da energia potencial, mais a variação da energia interna, né, que é relacionada à entalpia. Isso aí é igual ao quê? Ao calor que o sistema absorve ou rejeita, menos o trabalho que ele produz ou recebe. Uma outra maneira de a gente representar a energia de um sistema seria aí, ó, integral da energia específica do sistema, né, vezes a derivada da massa. Então, o que seria essa energia específica? Isso aqui é a própria primeira lei de termodinâmica, né? Energia específica, ela leva em consideração um termo entálpico, né, um termo relacionado à temperatura, que seria relacionada à energia interna do seu sistema, mais um termo relacionado à velocidade, ou seja, um termo cinético, mais um termo relacionado à altura, né, ou seja, um termo de energia potencial. E aí, ó, segunda lei da termodinâmica. O que seria essa segunda lei da termodinâmica? Se a gente tem uma quantidade de calor que é transferida para um sistema, estando esse sistema a uma temperatura T, a variação de entropia desse sistema variará, satisfazendo essa relação aqui. Como assim? Para começo de conversa, o que seria entropia? Entropia é uma medida, né, quase que abstrata de se representar, de se explicar. É uma explicação um pouco abstrata de se fazer. Seria como uma medida da desorganização, da desordem do sistema. Como assim uma medida da desordem do sistema? Suponha que você tem aí um sistema contendo líquido e você forneça um calor, uma quantidade de calor a esse seu sistema. Se você fornece calor a esse seu sistema, as moléculas de água, por exemplo, elas vão começar a vibrar com mais intensidade, né? Elas vão começar a se movimentar com mais intensidade, e essa variação essa profusão com que essas moléculas passam a se movimentar é que determina aí, digamos, uma espécie de maior desordem do sistema. Seria o caso, por exemplo, é algo que eu expliquei ontem na aula de geração de vapor, o caso em que você tem uma reunião, está todo mundo sentado nessa reunião, e você desliga o ar-condicionado, começa a aquecer o ambiente. O pessoal vai começar a ficar agitado. Daí a pouco o pessoal já não está querendo ficar ali, já está querendo sair da sala, né? Ou seja, essa quantidade de calor que você injeta no sistema vai fazer com que a entropia, a desordem dentro do sistema, ela aumente para uma dada temperatura, certo? Então, a segunda lei da termodinâmica, ela fala justamente isso aqui, ó, que a variação da entropia com o tempo, por exemplo, caso a gente fale isso aqui em relação a taxas, a variação da entropia com o tempo, ela vai sempre crescer, né? A gente vai ver que existem alguns enunciados relacionados à segunda lei da termodinâmica, ela vai sempre crescer, e ela vai crescer obedecendo essa relação, né? Que é o quê? A quantidade de calor que você aporta no sistema sobre essa temperatura. De um modo geral, o universo ele tende ao quê? Ao aumento dessa entropia. Como assim? O universo tende à desordem. Ele tende à desordem. Se você... ele tende a níveis mais baixos de energia. Os outros tipos de energia tendem a se transformar, digamos, em entropia, né?
Então, se você tem, por exemplo, um exemplo, gás comprimido. Se esse gás está comprimido, qual que vai ser a tendência desse gás comprimido se você, né, soltar ali, deixar ali a tampa fechada desse seu container e esperar ali 1000 anos, por exemplo? A tendência vai ser que esse gás comprimido ele escape pela própria parede, né, por um processo de difusão, por exemplo, pela própria parede do compressor e se espalhe pelo universo, né? Se espalhe pela atmosfera. Ou seja, esse aumento de volume, né, seria a própria aplicação da entropia. Essa maior desordem, né? Quando o gás ele tem mais espaço para se movimentar, ele está mais desordenado. É um preceito básico aí da termodinâmica que diz justamente que quando você coloca calor dentro de um sistema, esse sistema tende a aumentar a sua desordem, né? Essa segunda lei, ela abrange não apenas, né, esse dizer, mas também alguns enunciados, né, que é, por exemplo, o enunciado da entropia. É impossível para qualquer sistema operar de uma maneira que a entropia seja destruída, ou seja, a entropia de um sistema sempre aumenta, correto? A variação dessa entropia dentro de um sistema, por exemplo, vai ser o quê? Vai ser a quantidade de entropia que é transferida para dentro desse sistema, né, que entra, por exemplo, pela fronteira do sistema, mais a quantidade de entropia que é produzida dentro, no interior do sistema, por exemplo, pelo calor de combustão de um gás, né? Um outro enunciado relacionado à segunda lei seria, por exemplo, o enunciado de Clausius. Como assim? Ele fala o seguinte, ó: é impossível para qualquer sistema operar de tal maneira que o único resultado seja a transferência de energia sob a forma de calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Então, o que ele diz aqui? Ó? Que, no caso de uma transferência de calor de um corpo mais quente para um corpo mais frio, isso aqui é fácil de ser obtido. Mas para que o calor ele flua de um corpo mais frio para um corpo mais quente, isso aqui não ocorre espontaneamente. Outros efeitos surgirão, né? Por exemplo, você deve colocar trabalho aqui para poder fazer com que esse calor ele saia daqui e vá para uma região mais fria, para que isso ocorra. Seria, por exemplo, o caso da geladeira. A geladeira ela já é mais frio, o interior da geladeira é mais frio do que o exterior, né, do que o ambiente, e mesmo assim o calor continua fluindo de dentro da geladeira para fora. Como que isso é possível? Se for pelo enunciado de Clausius, isso não ocorre espontaneamente. Esse processo isolado ele não consegue ocorrer. Mas se você injetar trabalho ali, você consegue fazer com que isso ocorra. A gente tem aqui, ó, o enunciado de Kelvin Planck para a segunda lei também. Ele fala o seguinte, que quando a gente tem um reservatório térmico apenas, a gente não consegue fazer um ciclo fechado, a gente não consegue fazer um ciclo fechado trabalhando com apenas um reservatório térmico. A gente teria que ter, no mínimo, aí, 2 reservatórios, ou seja, um lugar de onde se tira calor e um lugar para o qual se coloca calor, de modo a se produzir trabalho. Como assim? A gente supõe que você... e nesse caso, esse enunciado ele acaba sendo equivalente ao enunciado de Clausius, da seguinte maneira, que se a gente tiver um reservatório térmico único, ou seja, uma região de onde se retira calor e uma região para a qual se coloca calor, a gente precisa aportar trabalho nesse sistema para que esse ciclo continue rodando. Caso contrário, esse ciclo não será possível de funcionar, né? No caso contrário, por exemplo, caso você queira
produzir trabalho, o que você tem que fazer é ter dois reservatórios térmicos, ou seja, um mais quente e um mais frio. É a base das máquinas térmicas, né? E é isso aí que as duas leis elas dizem dentro dessa lei da termodinâmica, né? Que para que a gente tenha calor, né, saindo, retornando ao mesmo reservatório térmico, a gente tem que ter trabalho atuando sobre esse sistema, sobre esse ciclo. Agora vamos ver aí, pessoal, um exemplo de aplicação do princípio da conservação de energia, né? A gente vai ver nas próximas aulas que a gente vai utilizar essas fórmulas aplicadas a fluidos, por exemplo, mas na aula de hoje a gente vai aplicar a sólidos, né? Então, por exemplo, suponha que a gente tem aí um carro que se encontre aí sobre um morro. Esse morro aí tem 10 metros de altura, né? E aí esse condutor, ele vai lá, engata a marcha neutra e deixa que o carro entre em movimento, né? Deixa que o carro desça o morro. Desconsiderando as forças dissipativas, qual será a velocidade de chegar à base desse morro? Então a gente vai ter aí, ó, o princípio da conservação da energia, né? Princípio esse em que a energia no início do processo, já que a gente não tem forças dissipativas, vai ser igual à energia no final do processo. Qual que é a energia no início do processo? Energia potencial, né? Ela é representada, por exemplo, por massa vezes gravidade vezes altura. Energia no final do processo? Energia cinética. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. O que seria aí, o que a gente poderia fazer aqui? Cortar M com M, gravidade considerando igual a 10 e a altura do nosso carro 10 metros, seria igual a, cortei o M aqui, ó, velocidade ao quadrado sobre 2. Eu consigo isolar o V e encontrar 14,1 metros por segundo. Ô, Felipe, Vamos. só te pedir um favor aqui. Vai mais devagar um pouquinho, por Ok, favor. com certeza. O que vocês acharam aqui? Vocês entenderam o que eu falei? A gente tinha um carro, né, inicialmente em cima de um morro, né, esse carro está aí a 10 metros de altura, e aí o cara engata marcha neutra e deixa esse carro descer, sem forças dissipativas. Nesse caso, a gente aplicaria o princípio da conservação de energia, né, ou seja, energia no topo do morro é igual a energia na base do morro. Então, ó, energia potencial no topo do morro seria o quê? Massa vezes gravidade vezes altura. Cortei M com M. Cortei massa com massa. E a energia na base do morro seria o quê? Velocidade ao quadrado sobre 2. Qual que seria o valor da velocidade? Né? Passo isso aqui para lá, seja 100 vezes 2 dá 200. Raiz de 200, 14,1 metros por segundo. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Beleza. Um outro exemplo aí que a gente pode aplicar nesse caso, a aplicação do princípio do movimento do momento linear, não é movimento linear, não, é do momento linear. Do momento linear seria o seguinte: a gente tem um determinado veículo com a massa m, que ele é posto para trafegar com velocidade v. E esse veículo, ele descreve aí uma curva. Cadê a bolinha? Tô vendo.
Isso aí, ó. Então, esse corpo, ele descreve esse movimento circular, certo? Então, ele tem uma velocidade v, existe um raio r aqui. Esse corpo tem uma determinada massa, uma massa m. Existe uma força de atrito entre as rodas desse carro, por exemplo, e o asfalto. Esse coeficiente de atrito é μ. Qual que seria, no caso, né, para que esse corpo ele não perca, né, o contato, não perca não escape pela tangente, né, não deslize nessa pista? Qual que seria, no caso, a relação, né, o coeficiente de atrito necessário para que nessa velocidade esse corpo não escape pela tangente? Vamos ver aqui. Pelo princípio da conservação, pelo princípio do momento linear, o que o princípio do momento linear fala? Que força é igual à variação do momento com o tempo. O momento linear com o tempo. Força igual a dp dt. O que é esse dp dt? É igual a variação da massa com o tempo vezes velocidade, mais a massa vezes a variação da velocidade com o tempo. Como assim? Mesma coisa aqui. Variação da massa vezes velocidade, mais massa vezes aceleração. Mais massa vezes aceleração. Nesse corpo aqui, a gente vai ter algumas forças atuando. Então, para o lado de cá, a gente vai ter aqui uma força centrífuga. E a gente tem uma força centrípeta. E aqui, ó, a gente tem uma velocidade v. Centrífuga, não apareceu aqui não. Centrífuga, centrípeta. Aplicando o princípio do momento linear, a gente vai ter o seguinte, que a força que atua, né, a força que atua sobre esse nosso sistema, ele vai ser igual à variação da massa em relação ao tempo. O nosso sistema está variando a sua massa? Não. Então, essa massa aqui, ó, esse termo aqui é nulo. Mas a massa vezes dv dt. Ou seja, a gente tem uma força igual uma massa vezes aceleração, né? Que, querendo ou não, acaba por se igualar àquele diagrama do corpo livre, né? Força centrípeta igual a força centrífuga. Só que aqui a gente está abordando esse problema do ponto de vista do princípio do momento linear, certo? Qual seria, por exemplo, uma dessas forças? Uma dessas forças seria a força centrífuga, né? A força centrífuga seria
a força que leva o carro para fora, né? E a força centrípeta é a força que leva o carro para dentro. A força centrípeta, ela seria qual? Ela seria a força que leva o carro para dentro seria a força relativa ao atrito do asfalto com o pneu, certo? Como que a gente calcula essa força centrípeta, né? Essa força que leva o carro para dentro da curva? Seria um coeficiente de atrito vezes uma força normal. Qual que seria essa força normal? Seria igual à força peso do carro, né? Seja, massa vezes gravidade. E aqui está o nosso coeficiente de atrito. Do outro lado, a gente tem uma força que joga o carro para fora, né? Que seria o quê? Força centrífuga, que seria massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Isso aí a gente está tirando lá do nosso curso básico de física. Então, a partir disso aqui, ó, a gente consegue encontrar aqui, por exemplo, μ, né, que é o que perguntou, qual que é o coeficiente de atrito para que esse carro não escape pela tangente. μ, cortando m com n, vai ser o quê? V ao quadrado sobre RG. Certo? Consegui passar? Como é que foi? Saiu? Tranquilo. Isso aí. Então, vamos lá. Ó. Conhecimento das leis básicas é fundamental para a análise de qualquer sistema envolvendo a mecânica dos fluidos. Avalie o trecho a seguir. A força resultante que age sobre um sistema de referência inicial é igual à taxa de variação temporal dessa quantidade de movimento linear. De que princípio, de que lei que a gente está falando? Segunda de Newton. Exato. Segunda lei de Newton. O princípio da quantidade de movimento linear. Esse exercício, ele é igual a isso aqui. Ó. A isso aqui. Ó. Vamos ler esse exercício. Uma aeronave comercial, inicialmente, uma aeronave de 10 toneladas, ela viaja com uma determinada velocidade de cruzeiro de 200 metros por segundo, a uma altitude de 10.000 metros. Devido a uma mudança de plano de voo, essa aeronave perde altitude, chegando a 9.000 metros de altura. Qual será a velocidade desse avião nessa nova altitude, considerando essa gravidade aí? Como é que a gente resolveria? Então, a gente tem inicialmente uma aeronave numa altitude maior, ou seja, ela tem mais energia potencial, e ela diminui sua energia potencial, convertendo isso em energia cinética. Qual que será a velocidade desse avião nessa altura mais baixa? Então, a gente faz energia potencial igual a energia cinética, então mgh igual a mv2 sobre 2, e a gente encontra velocidade. Simples, né, turma? Se tiver dúvida, vocês me falam aí. Uma massa de 10 quilos percorre uma trajetória retilínea com velocidade de 5 metros por segundo. Em determinado momento, uma força F age sobre ela no sentido contrário ao movimento, fazendo-a reduzir sua velocidade em 20% em 10 segundos. O módulo dessa força para reduzir essa velocidade da massa é ou seja, o que a gente está falando aí é do princípio do movimento linear, certo? A gente tem uma força fazendo variar uma quantidade de movimento linear. Uma força fazendo variar uma quantidade de movimento linear. Então, a gente tem, a gente quer saber o valor dessa força. Então, F é igual a variação do movimento linear sobre variação do tempo. Né? Então, a gente tem F, que é o que a gente quer descobrir, igual a variação do movimento linear. Qual que é o movimento linear? A gente tem inicialmente movimento linear de 10 vezes 5, né, que é massa vezes velocidade.
E com esse processo, ele diminui isso em 20%. Ou seja, essa variação é igual 0,2, 20% vezes movimento linear, vezes momento linear, vezes massa vezes velocidade. 0,2 vezes 10 vezes 5. Dividido pelo tempo, dividido por 10 segundos. Certo? Então vai ser 10 vezes 5 vezes 0,2 sobre 10. Isso aí é igual a força. A força é igual à variação do momento linear. Por último, turma, um carro de 1.000 quilos de massa entra a 30 metros por segundo em uma curva de raio igual a 300 metros, contida em uma superfície horizontal. Determine um módulo do coeficiente de atrito estático entre os pneus do carro e o asfalto para que esse veículo não derrape. Então, como é que a gente calcula isso aí? Seria idêntico a esse exemplo que a gente fez aqui. Então, aplicando o princípio do momento linear, né, e considerando que a massa do nosso corpo não varia, então a força aplicável sobre esse corpo é igual a massa vezes a variação da velocidade com o tempo, ou massa vezes a aceleração, certo? Então tá aí, ó. E no final das contas, né, seria a mesma coisa que dizer que massa vezes uma aceleração centrípeta, né, é igual a massa vezes essa aceleração centrípeta aqui seria relativo, né, essa força aqui seria relativa à força de atrito jogando para dentro, é igual a massa vezes uma força centrífuga, ou seja, uma velocidade ao quadrado sobre o raio, jogando para fora. E aí, com isso, a gente consegue descobrir esse μ. Não, na verdade, o que procura lá é o F, né? O que procura lá é o F. Então, o que a gente tem que descobrir aqui, ó, procura lá é o F. A gente tem... Deixa eu até fazer, porque esse exercício eu não fiz, não. Esse especificamente. Pessoal, a gente, inclusive, está no horário de intervalo, vocês podem ficar à vontade aí. E a aula de hoje, basicamente, era isso, né? Era passar essa teoria e essas atividades. Eu vou até resolver esse exercício para encontrar essa resposta direitinho. Felipe, rapidinho, esses slides já foram postados? Ah, não foi não. É isso que eu ia falar agora. Se você puder também mandar aquele link do Google Drive que você geralmente sempre cria. O Google Drive, ele é o mesmo, ele está lá no AVA, mas eu vou mandar. Beleza, obrigado. Ô, gente, tem alguma dúvida? Aula que vem, vocês podem ter certeza que eu vou mudar essa abordagem minha. Eu concordo com vocês, né? Fazer o exercício. Se eu pegasse aquele exercício, né, e jogasse para o meio da aula, mudaria tudo. Então, você faz a explicação e aplica isso aí de alguma maneira. Então, vou fazer isso. Espero que as próximas aulas aí sejam mais dinâmicas, tá certo? Eu acho que quem fazia isso muito era o Feynman. Eles consideravam ele um gênio e falavam que ele não era um gênio, não, porque, na verdade, ele só pensava em como as coisas agiam dentro da conta, e aí ele resolvia, ele achava uma solução, porque ele pensava, se vai sair por aqui, então o resultado deve ser mais para cima, e ele saía da conta de um jeito que o cara nunca pensou, que o cara olhava estritamente na matemática, e ele já olhava de outro ângulo. Ele era professor de física? O Feynman? É o Feynman do o Feynman? É. Ah, entendi. Eu estava pensando que você estava falando de alguém do Pitágoras. Não, mas bacana. Eu agradeço aí a contribuição de vocês, gente, e eu preciso desse tipo de feedback. Falar, ó, Felipe, faz assim que vai ficar melhor. Não, bacana demais, eu agradeço muito, e a aula que vem vocês podem ter certeza que eu vou tentar colocar mais exercícios no meio da aula, tá certo? Ainda bem que vocês falaram no início do semestre. Obrigado. Beleza. Mas você não esquece
do slide não, por gentileza? Tá. Eu estou colocando agora juntamente com o Google Drive que eu vou botar no grupo. Beleza, obrigado. Beleza? Valeu.